Olá, bem-vindos a mais um Uli Talks aqui no canal Mesa de Debates, canal e podcast, uma mídia independente aí que está tentando fazer o mundo deixar de ser esse pesadelo que ele é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que é bem relevante de falar hoje em dia, né? Que é publicidades invasivas. É uma coisa que eu sinto que tem por aí muita publicidade invasiva que a gente acabou normalizando. E a gente acaba sendo vítima de vários tipos de manipulação, muitas vezes, né? Não só publicidade para você comprar um item numa loja, né? Muitas vezes, ou digitalmente, né? Mas publicidade de ideias, né? Às vezes a gente fica muito sujeito aí em qualquer página, mesmo site de notícias mais sérios que a gente entra, né? Você vai lá e o capitalismo funciona tão bem que você tem vários links embaixo quando você vai acessar, que são anúncios que vão para páginas muito suspeitas, né? Vai saber se você pode já pegar um vírus de computador, de celular, aí só de entrar numa dessas páginas estranhas aí que não tem nada a ver, que falam às vezes alguma pseudociência, né? Que falam, emagreça 10 quilos em 2 dias com esse famoso milkshake, não sei das quantas, ou faça não sei isso, faça esse milagre assim, assado, ou uma notícia sensacionalista com uma imagem talvez meio erótica de alguma figura pública aí, falando, você não sabe o que aconteceu, né? E, na verdade, absolutamente cada clique que a gente dá para a internet gera um valor, né, em alguma medida, não sei se um valor nos termos marxistas, mas gera alguma taxa de lucro, né? Cada lugar que a gente aperta é uma informação que é gerada que vai para algum lugar, né? E vai para quem? Para a sociedade? Volta de uma forma muito útil para a sociedade? É óbvio que não. Vai para a empresa que controla essa informação, vai para o governo que está espionando todo mundo, vai para vai para servir para te manipular melhor, para te vender melhor outros produtos, outras ideias, né? Então, é interessante como a gente não costuma pensar no tanto que a gente é induzido a fazer coisas nesse mundo que não garante nem água, alimentação, moradia, emprego dignos para todo mundo, né? E ainda ficam aí brincando com a gente, com o nosso dinheiro, com a nossa disposição. Mas enfim, eu acho que dentre essas publicidades assim mais descaradas que a gente consegue enxergar, tem uma publicidade que seria, por exemplo, você está vendo vídeos aqui nessa plataforma, né, nessa rede social, nessa mídia digital. Eu não vou nem falar nome de empresa aqui, para não falar dessa, falar de outra que eu estou pensando. Mas vamos supor que você vai ouvir uma música, você quer ouvir um álbum, você quer ver um filme, você quer ver um vídeo qualquer, né? Você vai ter publicidade, né? E mesmo aqui no canal você pode ter uma publicidade também aparecendo em algum momento, vendo nossos vídeos, né? Porque na prática é o jeito como as mídias acabam se financiando, né? Como as pessoas acabam se financiando, mesmo se elas não forem uma mídia, for mais uma pessoa produzindo conteúdo, né? Então a gente acaba abrindo mão, ainda mais mão, e divulga publicidade aí gratuitamente, e a cada clique que a gente dá em cada lugar, isso vai direcionar novas publicidades para a gente que vão tentar controlar também a gente ideologicamente, né? Porque quando a gente pensa em controle ideológico por publicidade, a gente sabe que qualquer pessoa que vai ver vídeos de política no YouTube, mesmo que seja um vídeo de extrema esquerda, está sujeito a ver propaganda do Brasil Paralelo, que é uma mídia de extrema direita, e que eu não vou entrar em mais detalhes aqui, né, sobre a qualidade ou não dessa mídia. Mas é impressionante como a gente acaba ficando meio sujeito a não poder divulgar corretamente ideias, né? Porque elas já são muitas vezes controladas, né? E mesmo quando a gente está numa mídia como essa em que você provavelmente está vendo o vídeo, quando a gente está numa mídia tentando produzir um conteúdo interessante, né? Tentando fazer uma coisa realmente progressista,
mesmo nesse espaço, você vai ser vítima de publicidade invasiva de um conteúdo asqueroso, politicamente oposto ao que você está falando, muitas vezes, né? E às vezes não, né? Também existe um certo nível de diversidade aí, de publicidades, mas a gente está o tempo todo sendo vítima, estão roubando o nosso tempo de vida, essa é a verdade, né? A gente gera cliques, a cada clique a gente gera quanto centavo, quanto por cento de um centavo a gente gera em cada clique, e quanto que a gente recebe por essa informação muito lucrativa para as empresas, né? Para governos também. Quanto a gente recebe? A gente não recebe, a gente é roubado até nisso, né? E fazem a gente pensar que estão viciando a gente nessas plataformas para gerar mais informação e mais lucros, e mais formas de nos dominarem, né? E isso vai virando um ciclo vicioso, né? Porque não tem como exatamente a gente sair da internet e ir para as cavernas agora, né? É uma coisa bem complicada. E aí a gente acaba ficando tão sujeito à publicidade que às vezes a gente para de perceber que é publicidade, né? Às vezes eu fico pensando que o simples fato da gente andar nas ruas no capitalismo e ver um monte de carro por aí, e não um transporte público de qualidade, reflete talvez um triunfo do fascismo, né? No sentido de que Henry Ford, ele era antissemita, ele era super fascista, né? Esse grande empresário aí, que começou a produzir carros em série, né? E começou a vender carros em série nas primeiras décadas aí do século passado. Henry Ford, ele veio num contexto em que a tecnologia estava ganhando essa força junto do fascismo em ascensão na Itália, né? E depois na Alemanha, com o nazismo, né? Que é um tipo de fascismo. E isso simplesmente foi uma naturalização, talvez, de ideias do futurismo italiano e de ideias do capitalismo no geral, do liberalismo, de empoderamento individual, de eu vou ter a minha autonomia, o meu carro para eu ir onde eu quiser e tal. E aí ainda teve essa publicidade aí, né, tipo no carro, de ter liberdade, de fomentar isso, fez com que a gente na prática tivesse um mundo que é uma grande publicidade de carros, né? Porque a gente vive em lugares onde em todo canto tem rua para poder passar um carro. Poderia ser talvez outro modelo de transporte, né? Coletivo, melhor. Não que não poderia ter carros, né? Não é essa a questão. Mas a gente, às vezes, é como se o mundo ao nosso redor fosse uma publicidade do que a gente pode ter, né? Os tipos de imóveis que a gente cruza pela cidade aí, as publicidades mesmo em cada canto, os pichos tentando subverter um pouco as mensagens que são passadas, né? No meio de tanta publicidade, no meio da publicidade que normaliza, né, a existência de até mesmo de favelas ao lado de condomínios de luxo, né, numa cidade aqui como São Paulo. Então, a gente tem uma, vamos dizer assim, tendência natural a normalizar coisas, né, de que quando a gente nasceu já estavam assim, principalmente, e a gente se esquece que, na verdade, um outro mundo muito diferente seria possível se no passado tivessem acontecido alguns outros desenvolvimentos diferentes. Claro que não acho que tudo é relativo, tudo seria tão diferente, mas poderia ser muita coisa diferente, né? E a gente normalizou aí os carros, a publicidade de carros, né? Talvez eu esteja viajando muito longe aqui com vocês, nessa rodovia de pensamento caótico, mas a própria empresa, né, a Ford, essa turma foi percebendo que o carro não podia durar muito, porque não era lucrativo que as pessoas tivessem o mesmo carro a vida inteira. Então começaram a fazer carros com uma outra cor, né? A cada temporada pegaram isso da moda, né? De ficar sempre tendo que trocar o seu guarda-roupa, ficar trocando seu carro, né? Depois começaram a tirar o tempo de duração do carro mais diretamente, né? Engraçado que foram fazendo isso com vários eletrodomésticos, né? A tal da obsolescência programada. E tudo isso aliado com muita publicidade em todos os níveis ideológicos para a gente acreditar que o capitalismo é um lugar bom para se viver, é um lugar decente, né? A gente produzindo cada vez mais lixo, mais gases de efeito estufa, mais poluição, mais
problemas para o nosso futuro com o capitalismo, mas faz parte dos negócios, né? A gente simplesmente normalizar que temos que fazer celulares que vão durar menos tempo para a gente ter que trocar, e geladeiras e máquinas de lavar e tudo que tem peça muito específica que você não acha no lugar tal. A gente tem que, enfim, ficar normalizando que décadas atrás equipamentos eletrônicos não davam tantos problemas, né? A gente tem que normalizar que até celular precisa comprar uma capinha por um erro de design, por um erro de quem fabrica, ou será que é um erro de quem fabrica, né? Porque não ter capinha facilita com que quebre as telas, né? Fácil, né? E aí você gera todo um mercado de capinhas muito específicas para cada modelo de celular que você não acha em cada lugar, né? E falam que existe uma grande liberdade de escolha, de produto de variedade, né? Mas documentam os problemas que vêm com essa suposta liberdade aí de escolha, que na verdade é um produto que estraga mais rápido do que poderia estragar, né, do que seria tecnologicamente possível de fazer, mas aí não seria lucrativo para aqueles que massacram a maioria da humanidade faz tanto tempo, né? E a gente vai normalizando coisas, né? Eu falei de paisagens da cidade que a gente normaliza. Eu acho que é um tipo de publicidade bem invasiva, às vezes, que tem na cidade, em alguns sentidos. Talvez a existência de carro não seja a publicidade predatória mais visível, só se a gente pensar de um jeito mais poético, quem sabe. Mas a gente está aqui nessa plataforma vendo vídeo, pode aparecer uma propaganda e tal, e antigamente eram nessa plataforma que eu estou pensando, não sei se vocês sabem qual você tinha 5 segundos de vídeo, aí você podia pular tranquilamente. Aí depois aumentaram alguns vídeos, tipo, para 10 segundos que você não pode pular, mas aí o vídeo só tem 10 segundos e aí ele acaba. E quando você vê, já tá uns 15 segundos. Aí daqui, tipo, 300 anos vai estar como? A gente vai estar com uma expectativa de vida de 1000 anos no futuro, só que aí cada publicidade de vídeo vai demorar 5 anos para a gente conseguir pular a publicidade quando a gente for ver um vídeo no YouTube. Quanto tempo vai acontecer? Imagina só se o capitalismo descobrir que existe vida após a morte, né? O tanto de publicidade invasiva que eles não vão fazer nesse sentido também, né? Então, se eles conseguirem dominar esse mundo, né, e não forem brutalizados no inferno por toda a eternidade, em função dos crimes absurdos que eles cometem todos os dias, né? Faz tantas décadas. E eu acho que é engraçado, né, que ficam roubando nosso tempo, vendendo produtos, ideias, vendendo coisas para nos conformarmos com a sociedade. E a troco de quê? Né? A troco de que eles fazem isso? Se a gente for numa outra plataforma aí que eu estou pensando, uma de música e podcast, verdinho o símbolo dela, se você for lá sem ter uma conta, né, paga, uma conta premium, não sei o que, você simplesmente não pode ficar ouvindo uma rádio de um artista, colocar lá e deixar tocando, porque você vai ter sempre uma publicidade, muitas vezes no volume mais alto, né? Também tem essa questão. Para algumas pessoas pode parecer frescura, né? Mas para algumas pessoas com questões sensoriais, principalmente, ou que estão num lugar que não pode fazer muito barulho, você ter uma publicidade num volume aleatório chegando depois de um vídeo num nível de volume muito diferente pode ser bem incômodo, né? E sem contar que é invasivo, né? É uma coisa. E assine agora a nossa plataforma e tenha o direito a ouvir músicas sem interrupção. Olha só que maravilha, né? E às vezes para do nada, o programa é tão mal feito, né? Que às vezes. E você não pode, como artista, criar a conta fácil, e quando você é um artista pequeno e vai colocar sua música lá, e você vai tentar ouvir a rádio daquele artista pequeno que tem as músicas lá, né? Você às vezes aperta para ouvir e de repente aparece um sertanejo universitário com financiamento bilionário de não sei qual genocida aí da pandemia ou de outra coisa ligada ao governo Bolsonaro ou de qualquer coisa ligada ao agronegócio, né? Então, é engraçado, né? O nível de publicidade, né? E qual é o conteúdo dessas letras de sertanejo universitário, né? Que é uma indústria de música, né? Que é uma indústria de imagem, de valores, muito avançada, né? Muito menos amador do que algumas pessoas podem achar, né? Realmente uma indústria de produção cultural
para dominação ideológica. Essa é a verdade, né? Não é só porque fica reforçando a monogamia, que, queira ou não, a família é uma estrutura econômica, né, no capitalismo. É assim que acontece na prática, né? Como as famílias acabam sendo vítimas da necessidade de individualizar até mesmo trabalhos domésticos mais básicos que poderiam ser feitos coletivamente, como fazer refeições para todo mundo poder comer em todo momento, né? Sem ter que ficar sujando louça em casa. Agora há pouco vi uma notícia também, acho que da Folha, sei lá em que mídia aí, grande mídia, que era uma notícia falando sobre deixa a sua louça organizada na pia, tem uma sujeira funcional. Eu acho que ao invés de individualizar os cuidados, né, de saúde, de higiene, dessas coisas, a gente poderia simplesmente normalizar o debate de que todo humano devia ter o direito humano básico à alimentação e que isso não devia estar só no papel, né? Porque a gente vive num mundo que produz bem mais alimento do que é necessário para absolutamente todo humano comer todas as refeições, né, num dia. Então eu acho que a gente tem que parar de fingir que é aceitável viver nesse mundo em que às vezes até queimam alimento aí quando está com alguma questão de oscilação do mercado aí para aumentar o preço do produto. Já aconteceu aí uns anos atrás, até no governo Temer, se não me engano, que eu lembro, uma vez de ficar indignado aí queimando tomate numa estrada aí por causa de algum problema de preço, né? Assim como se queima diamante, né, no capitalismo, já se chegou a queimar diamante para aumentar o preço. Então, assim, a gente vive nesse mundo tão pesadelo completo, né? E a gente é sempre induzido a normalizar as coisas, e aí quando a gente vê todos esses valores completamente fezes estão presentes no sertanejo universitário que vai tocar quando você dá o play na banda de um artista pequeno que tem uma mensagem de gente para passar, né? Infelizmente, esse é o pesadelo que a gente vive, que a gente acha que está tudo bem, né? Normalizar isso, como se os donos dessas empresas aí, tipo, pudessem simplesmente abocanhar tudo isso de lucro, tudo isso de valor, tudo isso de trabalho, né? Pagar menos funcionários, pagar pior funcionários, talvez, sem democracia interna na empresa, né? Para eles e alguns acionistas dessas empresas super ricas, né, e monopolistas, oligopolistas, né, que dominam o mercado no geral, e que tem maiores taxas de lucro, né? Essa galera aí, na verdade, piora a qualidade do serviço para o trabalhador, para o consumidor, né, que não pode consumir grátis. A gente está em pleno 2023, depois desse tal de Cristo aí, que fingem que amam, mas ainda assim a gente não consegue nem acessar uma obra de arte que até já acabou patente, que não tem nem essa questão aí do capitalismo também para resolver. Então a gente não consegue simplesmente ver essas obras numa plataforma confiável. Às vezes você tem que desvendar a internet sem tentar pegar um vírus que o capitalismo produz, e aí tem também essa máfia aí dos antivírus aí, também das empresas de antivírus, para a gente se virar, porque sinceramente, é só no capitalismo, né, para ter esse nível de problema com vírus, né, não que não poderia ter bugs, né, problemas de computador, vamos dizer assim, numa sociedade diferente e melhor, mas não é o que acontece. E, bom, é isso, né? A gente fica indo lá tentar acessar as mídias, né? Sair de música, você não consegue acessar o artista pequeno, você fortalece o artista grande, dá mais uma execução que você não pediu para esse artista grande, né? Você tem que pular a faixa, tem um limite de pulos. A empresa fica sempre, parece que está tirando com a sua cara na publicidade, né? Falando, aproveite a sua vida como você gosta, tenha Spotify, tenha a sua empresa premium aí e consiga ouvir a música que você quer na hora que você quer. Em 2023 você não consegue ouvir uma música que você quer, que o artista já não está ganhando nem tanto assim para executar nessa sua mídia aí, mesmo se o artista tiver milhões de execuções da música, não ganha tanto também. Para onde vai esse dinheiro, né? Vai para um fim de semana burguês no iate, onde a pessoa dona da empresa com uma responsabilidade social gigante não pensa absolutamente nada relevante para a humanidade, fica só pensando quando ela vai marcar o próximo rolezinho super caro dela, né, para se isolar ainda mais dos humanos de verdade, né, que são a maioria.
que são exploradas por esses donos aí, por esses grandes acionistas também, esses grandes parasitas todos que, se forem eliminados assim, né, se roubarem as empresas dele e distribuírem entre trabalhadores, a empresa continua, né? Agora, se acabar com os trabalhadores da empresa, ou se eles pararem, curiosamente a empresa também para, né? Então, assim, quem será que é o parasita, né? Quem será que atrapalha a empresa, né? É o funcionário que quer ganhar muito ou é o patrão que quer ganhar muito junto do mercado financeiro que quer fazer a rapina através de ações da empresa, de títulos e com seus acionistas? Enfim, né? Esse mundo tem publicidade para todo lado, a gente nem imagina o quanto ela está em absolutamente tudo e quanto ela nos influencia, né? Por estar em absolutamente tudo, não necessariamente ela está paga em todo canto, né? Mas é isso, né? A gente vive num mundo também que a publicidade invasiva, ainda falando desse tópico, no outro subtema dele, ela tá até no telemarketing, que liga para as pessoas até sábado de manhã. Eu lembro que no meio da pandemia, no começo da pandemia, quando ainda estava, não lembro, acho que já tinha sido considerado uma pandemia em 2020, né, de Covid-19, mas ou ainda estava naquele comecinho, prestes a ser considerada, né? E aí, nessa época, tinha empresas de telemarketing que ainda estavam chamando várias pessoas aí para trabalhos que, sinceramente, vendas online, né, invadindo a privacidade das pessoas, não culpando os trabalhadores do telemarketing de forma alguma, que inclusive é uma categoria extremamente precarizada, né, de trabalhadores, que deveriam ter um trabalho mais digno, né, ter uma função mais digna, inclusive, né, se não fosse o capitalismo aí e os patrões deles dificultando a vida da sociedade inteira, né, basicamente. Mas tem essa questão aí de que na Covid-19, no meio da pandemia, tinha publicitários que simplesmente decidiram manter seus trabalhadores indo trabalhar até presencial, né, em salas aglomeradas, sem condições decentes, né, e aí eu lembro de ligar em sábado de manhã para mim. Sábado de manhã, telemarketing, num sábado de manhã. Sério mesmo, né? Cheio de gente aí com problema de sono, ainda mais hoje em dia com a internet, essas mídias digitais que eles mesmos induzem a gente a ter problemas de sono, inclusive, né? Isso não é nem só coisa das empresas, por acaso, né? Até parte, se a gente for entrar em conspirações aí, acho que a gente vai achar até algumas reais, né? Sobre como o nosso sono está sendo retirado, né? E aí, tipo, invadir você com publicidade, por quê? Porque você cometeu o gravíssimo crime de não colocar o seu telefone na lista de telefones que não podem receber telemarketing. Em tese, não podem receber, né? Então você tem que tomar uma ação para você poder ter o direito à privacidade de não receber telemarketing, né? E às vezes você fala que não quer receber, aí tudo bem, aí a empresa fala, beleza, a gente não vai te ligar de novo, e te liga 5 segundos depois que você desliga o telefone, né? Ou 2 dias depois, ou 5 dias depois, aí liga de novo, e aí você fala de novo, e aí não sei o quê. E às vezes é um robô te ligando, né? Aí isso é uma máquina. Eu acho engraçado que tem muita gente aí, muito defensor aí do pior lado da inteligência artificial, que é o lado dos bilionários, né, que estão desenvolvendo essa inteligência, que é o lado das grandes empresas, né, que não tem compromisso nenhum, compromisso ético, moral nenhum com a humanidade, né, vamos ser bem sinceros, extremamente sinceros, né, porque, enfim, essa galera aí fala, e tem tanta gente que enaltece bilionário, né? Gente que acha que alguém vira bilionário porque se esforçou o suficiente, porque o trabalho dessa pessoa vale milhões de vezes o trabalho de gente que realmente trabalha, né? Diferentemente desses vermes parasitas que são os bilionários, né? Então, assim, eu acho que é bem complicado a gente viver nesse mundo que vai normalizando esse tipo de coisa, né? Que vai normalizando a inteligência artificial ser tida como, uau, que ápice do desenvolvimento, agora dá para fazer tudo com ela, e tem várias limitações e problemas possíveis, e tem muito risco, inclusive, mesmo que não seja a inteligência vai dominar o mundo e eliminar os humanos. Não que não seja uma possibilidade a ser pensada, mas tem muito problema que pode dar de inteligência artificial. Mas tem esse bando de baba-ovo de bilionário aí que adora
defender que, ai não, porque o progresso, porque olha o nível de avanço da inteligência artificial, isso vai ajudar muito, não sei o quê. Engraçado, né, que essas grandes empresas aí todas, que já estão com atendimento eletrônico faz tempo, empresas que você liga, o telemarketing está demitindo até para deixar o atendimento eletrônico, você às vezes quer resolver uma coisa super simples, você quer cancelar a sua conta, você quer saber uma informação, quanto eu estou devendo, quanto eu não sei o quê. E, curiosamente, essa brilhante desenvolvimento do capitalismo de inteligência artificial não consegue fazer uma inteligência artificial que te ajude a resolver os seus problemas de forma prática, né? E ainda gera desemprego, e ainda você não tem nem opção, às vezes, de falar com o trabalhador direto. Tem gente que prefere falar com alguém, né? Um ser humano mesmo. E essa pessoa está errada de querer ter esse direito, ainda mais se você é uma empresa gigante que poderia estar, ao invés de enchendo o ânus do seu patrão e dos acionistas de dinheiro, você podia estar pagando trabalhadores para cumprirem a função direito, né? E para ter mais gente empregada nessa época de tanto desemprego, etc., né? Poderia ter isso, né? Poderia ter umas coisas assim, mas não tem, porque o capitalismo é um pesadelo em cada pequeno detalhe, inclusive, né? Tem alguns pequenos prêmios de consolação às vezes, mas é isso. E aí você tem esse telemarketing invasivo para te vender coisas que talvez você até vá querer comprar depois que te oferecerem, né? Mas a troco de quê? Vão roubar ainda mais o seu dinheiro e o seu tempo ainda mais desse jeito, né? A gente poderia ser feliz, viver num mundo decente, mas eu acho que está um pouco difícil, né? Quando você está de todo lado, não conseguindo nem garantir os seus direitos humanos básicos e querem rapinar o seu dinheiro, ainda até nos seus desejos mais fúteis, que eles ficam induzindo em você e ficam induzindo em criança, ficam induzindo em nós desde pequenos. Publicidade infantil devia ser um crime hediondo, né? Tem vários níveis de problema aí. Claro que eu estou falando de alguma coisa ou outra, algum item ou outro, acho que tudo bem, né? Mas tem, obviamente, muita publicidade abusiva. Quem estuda o tema tá ligado desse problema, né? Mas não apenas a gente tem publicidade abusiva de grandes empresas, né, com CNPJ, ou sei lá, que você sabe que é uma empresa e tal. Às vezes a gente também vê hoje em dia, né, infelizmente estamos tendo que falar aí sobre isso de novo, publicidade de criança, para criança e adolescente virar nazista, né? Ou achar que está virando nazista porque vai lá e comete um atentado terrorista numa escolinha tal, né? Que não deixa de ser obra de nazistas literais, né, que no Brasil e em vários países do mundo estão conseguindo cooptar a parte da juventude ideologicamente, né, partindo de problemas do capitalismo, que o capitalismo nunca vai resolver, né, que ficam inventando soluções falsas para a gente, de reformas no máximo, ou de liberalizar tudo, no sentido de mais liberal na economia, né, independentemente se for uma suposta esquerda administrando o capitalismo em um país numa época, ou se for a direita, a extrema direita, a ultra nazi direita, né? A gente vive nesse mundo que normaliza a gente achar que é aceitável ter alguns posicionamentos aí políticos sendo tomados. E a gente vai normalizando ideias que no fim abrem brecha para que na internet pessoas cooptem crianças, né? E assim, cooptem crianças, inclusive, para quê? Né? Cooptem para construir um mundo melhor? Ou cooptem para assassinar a professora idosa, assassinar colega, né? Planejar um atentado aí, meninos brancos no geral, que são vítimas de uma publicidade completamente patética, mas perigosa, né? Perigosa e bem lucrativa, que envolve toda uma esfera de pensamento ridículo, né, sem fundamento científico e sem moral, né, sem ética, sem valores realmente decentes, né, inclusive sem Deus. Eles adoram falar de Deus, muitos deles, né, que é essa cultura aí que a gente já falou no Uli Talks aqui, de Red Pills, Incels, MGTOWs, sei lá como fala, e também alfas, betas, sigma, esse grande RPG nazista aí de compreensão da realidade que no começo podia parecer inofensivo para algumas pessoas, né? Mas até onde vai chegando esse monstrinho aí, né? Até onde vai chegando essa cooptação que começa a vazar
do submundo da internet, da dark web, desses fóruns aí, desses 4chan, e chega nas pessoas em forma de assassinatos, né, muitas vezes, em forma de um ato de extrema violência. Isso aí é uma publicidade, né, uma publicidade, uma propaganda, né, faz parte de uma agitação também, que a gente não pode fingir que não tem relação direta com o Bolsonaro e com o governo que ele teve, em que ele não conseguiu implantar a ditadura, que sempre foi óbvio que ele queria, né, e alguns outros dos vários militares de alta patente, etc., no governo também, né, sempre pareceram bem golpistas, mas eles não conseguiram implantar, né. Só que, mesmo assim, o Gabinete do Ódio, que é chamado Gabinete do Ódio, que é o gabinete de fomento ao nazismo, porque foi literalmente isso que foi feito com o gabinete, né, até para promover genocídio, mesmo sem Bolsonaro ter cometido, ter dado o golpe que ele queria, ou algum outro militar ter dado o golpe. Então a grande publicidade está aí, né? Foi feita aí. A gente continua cheio de robô na internet, fazendo comentário completamente absurdo em toda a página aí, né? As pessoas com medo, às vezes, né, nessa questão, tem trolls na internet, né? Pessoas pagas, né? Trolls, no caso, com pessoas pagas por alguma milícia digital nazista para isso, né? E a gente precisa simplesmente ter algum nível de cuidado mínimo, né? A gente precisa ter um nível de compreensão da profundidade ideológica dessa propaganda que fazem contra a humanidade, né? Porque no fim, a própria galera que defende isso é que nem os nazistas que defendiam o nazista lá na época, né? Deve ser muito bom você defender Hitler quando você acha que ele vai chegar no poder e vai estar tudo bem. Você não vai ser bucha de canhão lá na frente, nem que seja só na Segunda Guerra Mundial, né? Nem que você consiga durar até lá, né? Tendo uma vida numa sociedade cada vez mais brutal, fingindo que está tudo bem, né? E sendo um lambicoturno de estimação aí de algum poderoso, talvez, ou alguém que finge que não liga para a política, né? Essa situação patética, né? E covarde, na maioria dos casos. A gente vive nessa sociedade que induz as pessoas a quererem fingir que é aceitável ter qualquer tipo de valor em comum com o bolsonarismo, né? E aí a gente vai normalizando isso, né? E isso é uma grande publicidade aí das Forças Armadas brasileiras que apagaram arquivos, queimaram arquivos, à luz do dia, inclusive, bem literal mesmo, sabe? Então, tipo, os caras saíam, às vezes, dos aparatos de repressão à ditadura que queimavam. Todo mundo que passasse via, tem foto, documentado. É até assim que eles se livravam dos arquivos. Essa grande publicidade que chega até hoje aí, né, de várias direitas, ela é muito bem arquitetada, ela é muito bem pensada, ela é muito bem financiada. E ela mata muito. E junto disso ela dá muito lucro. E ela domina as pessoas, e ela vai dominando as nossas mentes. E eles têm cada vez mais tecnologia, eles têm cada vez mais informação sobre a gente, incluindo cada ação, cada microação que a gente faz na internet. E tudo pode ficar muito pior, né? Tudo pode ficar muito pior se o capitalismo não for destruído. E é isso, né? A gente vive aí nesse mundo recheado de publicidade para destruir a gente de vários jeitos e impedir a gente de finalmente fazer a revolução, para acabar com esse pesadelo antes que ele fique talvez sem volta, né? Porque essa é a verdade. A gente às vezes fica fingindo aí que votar em tal pessoa, implementar tal política pública, fazer tal reforma, nada vai resolver. A gente vive num mundo que é uma barbárie. O capitalismo é um monstro fora de controle. Quem dera fosse só um problema de que existe os Illuminati, reptiliano, comunistas conspirando numa sala redonda sobre os destinos do planeta e da humanidade. Quem dera fosse fácil assim, né? Quem dera o capitalismo não fosse radicalmente imprevisível, né? Não fosse cheio de contradições, cheio de possibilidades de desencadear crises, de desencadear guerras, de desencadear guerras como soluções para crises econômicas, inclusive, que não é nenhuma novidade,
né? É uma coisa até técnica, né, nas ciências humanas de ser analisada, não é um fenômeno, né, inclusive. Então, a gente não pode ficar normalizando esse mundo aí de fingir que essa democracia de fachada em que a gente vive, essa democracia burguesa que a gente vota em um algoz a cada 2 ou 4 anos, né? A gente não pode fingir que isso vai resolver alguma coisa, porque não vai. Uma coisa ou outra pode resolver, mas por quanto tempo também, né? E quais as consequências do desenvolvimento produtivo, tecnológico do capitalismo, das ideias, da manipulação ideológica daqui para frente, né? Se não agora, se não nos próximos anos, será que a gente vai ter condições de enfrentar esse monstro cada vez maior, que pode inclusive engolir os criadores dele, os que estão dando ração para ele, né? Esses grandes poderosos aí, vai saber, né? Vai saber onde chega essa barbárie. E vai saber onde a revolução estoura no próximo lugar, né? Qual vai ser o próximo lugar do mundo que vai ter uma possibilidade de revolução socialista começando e, quem sabe, triunfando, tomara, finalmente. Tomara que seja em vários países e de uma vez e acabe com o capitalismo logo, mas infelizmente a gente tem que construir, né? E é isso, quem quiser construir a revolução, tá aí. A gente pode pensar em teoria política, analisar as coisas, a gente pode fazer muita coisa bacana aí para vencer. Só que a gente tem muitas limitações, né? A gente tem muito menos poder e a gente não vai conseguir sozinho. Então é preciso se organizar politicamente, né, de alguma forma, para transformar a realidade, porque se você não se organizar e se não for para fazer a revolução, qual que é o sentido exatamente, né? Qual que é o sentido? Você vai dar mais uma ilusão para a classe trabalhadora? Quem sabe um governo de esquerda aí, depois o governo Bolsonaro, um governo que finge que é de esquerda, né? Se é que é de esquerda, se é que é possível ser um governo de esquerda no capitalismo, né? E ainda mais na periferia do capitalismo no Brasil. Qual é a contribuição? Então a gente vai lá, a máquina de propaganda deles vai distorcer mesmo as coisas boas que forem feitas. Esse monstro político que é o bolsonazismo, que é uma variante do nazismo, né? Vamos ser bem claros aqui, né, em falar o que realmente é esse bolsonarismo aí ligado literalmente com milícias, né? Que é uma coisa do nazismo histórico também, não é nenhuma novidade, inclusive. É, embora sejam fenômenos diferentes, né? A milícia aí se fortaleceu, foi surgindo aí já com um grande apoio dos militares, né, no fim da última ditadura, descarada, e é isso, né, gente? Quando que a gente vai conseguir vencer essa grande publicidade do mal aqui, né, que se diz publicidade do bem, cristã de bem, pela moral e pelos bons costumes, né? Essa galera pela família, né? Que é tão pela família que tortura até a família de um suposto preso político aí que eles querem na ditadura, né? Assim como as direitas covardes sempre fizeram ao longo da história, né? Como se o inferno tivesse provado que não existisse, né? Tipo, todo tipo de nível de covardia, né? E aí, então, né? Vai ficar por isso mesmo? A gente vai deixar essa publicidade vencer? A gente vai deixar essa publicidade tomar o controle aí? Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E quando a gente fala vote nesse político, vote naquele que vai resolver, sem falar para a pessoa que ela tem que mobilizar, que ela tem que construir uma luta, que ela tem que estar pronta para caso a revolução estoure, enquanto ela está aí, viva, para ela agir, para a revolução não ser tomada por outro fenômeno político que vai virar um massacre de extrema direita, um pesadelo, vai piorar o capitalismo e piorar as condições para o futuro melhor. Eu acho que a gente precisa muito pensar, enfim, em como fazer uma publicidade de gente, né? E eu acho que é isso. A gente não pode se dar ao luxo
de fingir que tá tudo bem e ficar tendo esse monte de podcast aí, diferentemente do Mesa de Debates, né, podcasts que ficam levando um terraplanista aí para provar que a Terra é plana, porque e aí você vai lá e dá a voz para ele, mas não, calma, é só uma brincadeirinha inocente, é só uma brincadeirinha. Mas só uma brincadeirinha, e de repente as pessoas, acho que elas não estão achando que é uma brincadeirinha, né? 1/4 da população, quase, no Brasil já acha possível que a Terra seja plana. Parece inocente, né? Mas por trás disso tem uma desconfiança tão grande em tudo, nas instituições, que a pessoa duvida até de uma das coisas mais básicas da ciência, que ela pode provar de inúmeras formas, né? E disso, tudo bem que não é tão grave, né? A pessoa acreditar na Terra plana, nessa publicidade reacionária que frequentemente vem junto com o nazismo, mas quando vê, a pessoa está aí acreditando em todo tipo de absurdo que é dito frequentemente nessa enxurrada de podcasts reacionários e muito bem financiados e com alguma ligação com todo tipo de lixo que tem por aí. Mas no lugar de financiar essas mídias, você pode financiar o Mesa de Debate. Você pode ajudar a gente a tentar crescer mesmo no capitalismo, né? Fazer um Pix pra gente. Nosso Pix é 38.570.2800. É um CPF. A gente também tá com o Padrim. Nosso Padrim é padrim, com M no final, .com.br/podcast Mesa de Debates, tudo junto. É um outro jeito aí de financiar a gente. E é isso, né? Tem muitas mídias aí falando absurdo na internet, e acho que parte da construção de um mundo com direitos humanos que existam de fato, né? E muito mais, e quem sabe uma utopia, que é o que a gente deseja, por esse mundo, né? Vamos fazer essa publicidade aí que isso faz parte da construção de um mundo melhor. A gente criticar esse mundo e falar que não vai ser votando ou você deixando de usar um canudinho que vai salvar o planeta, né? A gente tem que mudar as estruturas. E é isso, gente. Obrigado e até a próxima.